Agora eu olho para trás, pô, eu consegui chegar no Curitiba e ser reconhecido, no Vasco chegar e ser reconhecido, no Palmeiras, então chega até a ser surpreendente, cara, chega a surpreender. Sinceramente, eu não pensava que eu teria uma identificação com 3 clubes assim grandes, sabe? Não discuto nada a minha saída do Palmeiras em relação à opção técnica, mas o que me deixou chateado foi a falta de frontalidade, de clareza, de olho no olho, né? Hoje eu tenho 20% a mais de força e potência do que eu tinha quando eu tinha 35, 36 anos, né? Não porque eu fiz mágica, mas é porque, de repente, antigamente eu estava em sub-rendimento, né? Por isso que hoje, com 41 para 42 anos, eu consigo manter o meu nível dos 35. Eu queria começar a falar de você mesmo, da sua carreira. Ter sido ídolo de 3 grandes clubes, pelo menos de 3 grandes clubes, né? Assim, como é para você isso? Cara, é surpreendente. Quando eu estava começando a jogar futebol, eu me imaginava chegar num time de primeira divisão, né? Eu sempre falava pro Carlos Eduardo Careca, um cara que jogou comigo no Vila Nova, né? Nós concentrávamos juntos, e eu falava para ele, pô, eu quero só chegar num time de primeira divisão, né? Quero estar no time de primeira divisão, tá no bolo, que a gente falava, né? E agora eu olho para trás, pô, eu consegui chegar no Curitiba e ser reconhecido, no Vasco chegar e ser reconhecido, no Palmeiras, então chega até a ser surpreendente, cara. Chega a surpreender. Sinceramente, eu não pensava que eu teria uma identificação com 3 clubes assim grandes, sabe? Você acha que assim, o fato desses clubes serem de outros estados também possibilitou você ter sido ídolo nesses 3 clubes? Ou porque, sei lá, se você tiver jogado no Flamengo, no Ia ser, Corinthians e tal, ia ser né? mais difícil, né? Ia ser mais difícil. Se eu fosse para um clube desse agora, a torcida ia ficar um pouco chateada, né? E se eu viesse de um desses clubes, seria mais difícil de conseguir uma identificação, né? Certeza, com certeza. Você teve dentro vou especificar aí do Palmeiras, né? A responsabilidade de. Não, você não foi exatamente o cara que veio depois do Marcos, mas foi o cara que conseguiu acabar com aquela sombra, vamos colocar assim, que o Marcos tinha. Como que foi assumir essa responsabilidade? Eu lembro até que quando eu estava na coletiva que você foi apresentado, quase todas as perguntas foram sobre isso, né? Como foi isso? Acho que foi uns 2 anos, cara, que foi assim, todas as perguntas eram em relação a isso. Quando eu fazia um grande jogo, era sobre isso. Quando eu falhava, era sobre isso. Quando eu peguei o primeiro pênalti, foi sobre isso. Quer dizer, e eu acho que não. Eu não gosto de falar sombra, porque mas essa energia, essa luz que o Marcos tem, cara, vai durar por muito tempo, isso. Tu vai estar jogando, o cara vai estar jogando no gol do Palmeiras daqui a 20 anos e vão comparar com o Marcos, cara, porque. Então, mas como foi para suportar isso, Praz? Porque devia ser Então, difícil, não era? a cobrança em time grande já é enorme, né? Com um cara desse nível, ele é maior ainda, porque é uma memória muito recente. Então, tudo eles comparam com o cara. E esse dia saiu aí uma pesquisa, né, de duelo de ídolos, né? Aí, Edmundo e Dudu, Djalminha e Rivaldo, Valdívia, aí Fernando Praz e Marcos. Eu falei, porra, é covardia, né, cara? É covardia, porque não é coisa de pegar no Santos e botar um cara logo depois que o Pelé saiu e aí falar, pá, mas ele não bate tão bem na bola. Mas o Pelé fazia isso, quer dizer, mais ou menos com o Marcos, né? Pô, por melhor que o goleiro seja, vai ser difícil chegar no nível do Marcos, né? Então, sempre vai ter, a comparação sempre vai ser ruim para ti. Sempre vai ser ruim pro goleiro que estiver lá. Mas nesse aspecto, só de quererem comparar com você já é um elogio, não é? Não, sim. Não, de me botar ali, porra, tá louco? Pô, tinha outros goleiros com mais história no Palmeiras para colocar, né? De repente me colocaram porque eu fui mais recente também, mas tinha Alberto Catani, tinha Valdir Joaquim de Leão. Moraes, Leão, Sérgio Veloso, então tinha muita gente, né, cara? Quando que você acha até que diminuiu essa cobrança que tinha em cima de você? Assim, tem algum ponto, algum dia que você lembra, assim, putz, esse dia mudou a Ah, eu, história? eu acho que começou no fim de 2014, porque eu tava machucado, né? Tava com muita dificuldade para voltar, tomando muito remédio, com muita dor, muito limitado.
e mesmo assim eu fui para a reta final do Brasileiro porque o time estava muito mal, tava lutando para não cair, né? E então ali a torcida começou a ver essa dedicação, comprometimento, né, que a gente fala. E aí depois 2015, né? Que daí 2015, depois a gente passar o SUS em 14, 2015 a gente começa a montar um time bom, é campeão da Copa do Brasil. E do jeito que foi, eu acho que ali, sem dúvida nenhuma, foi a minha afirmação, né? Até você falou de 2015, eu já ia te perguntar sobre isso. Uma hora, mas não ia te perguntar agora, mas vamos lá. No jogo contra o Fluminense, na semifinal, você fez uma defesa absurda ali no, contra o Fred. Não sei se você lembra. Você lembra desse Sim, lance, não? sim, lembro. Você acha que se você e ainda depois você pegou os pênaltis e tal, você acha que se você ainda não tivesse pegado os pênaltis, talvez aquela defesa pudesse ter sido lembrada por todos, assim como foi, sei lá, do Cássio contra o Vasco? É, eu acho que se não tivesse os pênaltis, principalmente o da final, né? Eu acho que aquela defesa do Fluminense foi mais importante que o pênalti do Scarpa. Óbvio que não adiantava nada ter pego aquela defesa e não ter pego o pênalti, mas o pênalti tu poderia se recuperar, né? Ali era os 42 do segundo tempo, eu acho. O 2-2 era do Fluminense e o 3-2 era do Fluminense também, né? Então ia ficar bem complicado pra gente. Você acha Teria que que fazer 2 gols. aquelas duas partidas foram, sei lá, talvez duas das suas melhores, assim? Você acha que dá para Cara, eu classificar? acho que não, eu acho que a partida em importância sim, né? Mas Tá. em termos de desempenho, não. O primeiro jogo da final contra o Santos, se tu pegar o jogo todo e tu for ver, a gente teve 2 finalizações do gol do Santos bem no começo do jogo. Hum. Depois a gente tomou um grande sufoco. E ali foi uma das melhores partidas que eu fiz, foi aquela ali, a primeira da final contra o Santos. Aquele jogo ali foi um jogo muito bom. Você, assim, foi, né, um baita ídolo no Palmeiras, é um baita ídolo, que nem a gente está falando. Você pensa numa despedida, não tô querendo te aposentar, não, mas assim, você pensa numa despedida sei lá, um jogo com o Palmeiras, ou você pensa em, de repente, fazer uma despedida entre Palmeiras e Vasco, sei lá. Não, cara, nunca pensei nisso. Até me perguntaram um tempo atrás, deu uma repercussão grande, que eu falei que eu achava que eu não tinha tamanho para uma despedida, para um jogo de despedida, um jogo específico, né? Sim. Porque eu comparo com os caras que tiveram, né? Como foi Alex, como foi Marcos, esses caras assim, né? Mas não, sinceramente, não passa pela minha cabeça isso, não. Você acha que às vezes você não tem ideia até do tamanho de ídolo que você é já no Palmeiras? Cara, então, eu sempre falava isso, cara. Eu só ia saber dessa situação quando eu saísse, né? Quando eu parar de jogar. Hoje, eu tenho uma noção muito melhor do carinho que a torcida tem por mim. Mas, como eu te falei, se eu tô subestimando, eu não sei porque eu não consigo realmente dimensionar. Eu vou dar um exemplo no Vasco. Eu sabia que a torcida do Vasco tinha um carinho por mim, né? Quando eu fui jogar lá em 2018, o Vasco estava lutando para não cair e a gente lutando para ser campeão. E era um jogo importantíssimo o Vasco, para o Vasco não cair, né? Sim. E a gente era, entre aspas, o inimigo, né? Para um possível rebaixamento. E, pô, no fim do aquecimento aconteceu uma coisa sensacional, cara. A torcida inteira do estádio cantando meu nome, né? Cantando a música que cantava para mim, aquela Agarra Demais. Então, foi uma coisa que me surpreendeu, sinceramente. Eu esperava que ia ser bem tratado, mas não daquela maneira, sabe? Então, eu acho que isso são coisas que eu, principalmente, não consigo, estando assim dentro, mensurar. De repente, quando eu parar, alguma coisa assim, mas é complicado, é difícil. Até por você ter esse tamanho que você tem no Palmeiras e tal, você acha que o modo como a sua saída foi conduzida, ele te deixou chateado de alguma Então, cara, maneira? eu tinha prometido não falar mais nisso, né, cara? Eu não, Ah, algumas pessoas, não sei se por maldade, cara, ou para dar ibope, ou por desconhecimento, elas falam, o Praz ficou brabo porque o Palmeiras não quis ficar com ele, sei o quê, mas ele já tinha 41 anos. Cara, eu aceito, não discuto nada a minha saída do Palmeiras em relação à opção técnica. Como não discuto
os jogos que eu não joguei por opção técnica. Isso são opções das pessoas. Sim, cara, sim. e é natural. E eu, se eu trabalhar no meio de futebol, vou ter que tomar minhas opções. Cara, isso eu não discuto de maneira nenhuma. Quero deixar bem claro, mais uma vez, não discuto. A única coisa que eu questiono para as pessoas entenderem bem é a maneira. Porque Então. tem maneiras de dizer para uma pessoa que tu não quer mais, e tem outras maneiras, né? Como num casamento, como num relacionamento, num namoro, ou numa empresa, tu pode chamar o funcionário e falar, ó, a gente optou pelo outro, ou a gente quer mudar o perfil, tranquilo. Mas o que me deixou chateado foi a falta de frontalidade, de clareza, de olho no olho, né? Em nenhum momento me falaram, e, enfim, só a forma como foi a condução, só simplesmente isso, só, não é nem o atleta, é o ser humano. Sim, sim. Você ainda conversa com jogadores do Palmeiras, com talvez até torcedora, não sei. Não, direto, os caras dos blogs, da imprensa ligada ao Palmeiras, me liga direto para fazer manchete, para fazer entrevista, fazer live. Eu até seguro um pouco, porque hoje eu estou no Ceará, né? Então fica chato eu também só falar de Palmeiras, né? Mas converso com o pessoal lá no Palmeiras direto, jogadores, esse negócio de coronavírus, até mesmo questões familiares, né? Que eu tenho muitos amigos lá. Funcionários também, muitos funcionários, converso com o pessoal lá do departamento de futebol, do departamento de marketing, comunicação. Foram 7 anos, né? E agora, até voltando para aquele início, dá para dizer que você é meio que torcedor do Palmeiras, do Vasco, do Curitiba? Você tem um carinho diferente por esses clubes, como imagino que hoje você deva ter pelo Ceará? Ah, óbvio que sim, cara. Não tem como eu vivi, eu não sou um jogador que troco muito, né? Não tem como eu viver 4 anos no Curitiba, ser campeão, bicampeão paranaense, classificar o time para Libertadores, Vasco 4 anos, vice-campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, Palmeiras nem se fala, né? Cara, e são 4 anos no Vasco, 4 anos no Curitiba e 7 no Palmeiras. Então não tem como tu não ter um carinho, não ter uma admiração pelos clubes, né? Eu tava mexendo nas minhas camisas aqui, né, para ver as coisas que eu ia fazer o leilão. Pô, o que eu tenho de camisa do Vasco, do Curitiba e do Palmeiras, cara, é um troço absurdo. Tem muitas, muitas, muitas. E não só de quando eu joguei lá, né? Ao longo dos anos que eu joguei contra, eu sempre fiz questão de trocar. Como é que tá esse desafio de jogar depois dos 40? É muito difícil? Cara, Tem dificuldade assim? Não? não, é difícil por causa das privações que tu tem que ter em relação ao que era mais novo, né? Eu sempre falo, uma coisa que me ajudou muito e que eu acho que vai ser cada vez mais normal, vai ser os jogadores terem uma longevidade maior por causa da ciência no esporte, tá? Vou dar um exemplo. Antigamente se fazia musculação, só que o cara botava lá, por exemplo, 40 quilos na máquina para tu levantar. Tu levantava, só que ele não tinha como medir se aquilo para ti era muito, se era pouco, era mais do feedback, né? Tem uma escala de 0 a 10, daí tu dava um número para ele, nível de esforço, 7. Mas isso tem muito de cada um, cara. O limiar de sofrimento de cada um, né? De repente, o meu 7 não é o mesmo 7 que o teu. Então, era mais ou menos fazia o teste de carga máxima, tu fazia as repetições lá e fazia um cálculo para tirar. A tua carga máxima era de tanto a tanto. Então, vamos dizer que conseguia trabalhar uns 80%, né, do potencial do atleta. Hoje, cara, com as máquinas, com os computadorizados que tem, tu faz o exercício, ele te dá a carga exata que tu tem que levantar e o número de repetições exato. E aí o número de séries, o gráfico começa a mostrar que quando começa a cair é que deu. Então, quer dizer, tu trabalha no limite. E antes, ou tu trabalhava de menos ou de mais. De menos, tu ficava subaproveitado, e de mais, gerava uma série de lesões, né? Então, eu falo que eu consegui, cara, que o mais difícil para a minha idade é a potência, né? Força e potência. Desde que o Palmeiras tinha comprado umas máquinas lá, novas, eu consegui, além de. Nós temos um trabalho para manter, né? Para não perder com a fisiologia, para não perder a potência. Eu aumentei em 20%. Então hoje eu tenho 20% a mais de força e potência do que eu tinha quando eu tinha 35, 36 anos, né?
Não porque eu fiz mágica, mas é porque, de repente, antigamente, eu estava em sub-rendimento, né? Minha parte física não estava tão bem trabalhada que nem antes, não estava sendo tão bem aproveitada. Por isso que hoje, com 41 para 42 anos, eu consigo manter o meu nível dos 35. Porque naquela época, de repente, eu não trabalhava num nível de excelência, e porque hoje eu trabalho no nível de excelência, apesar da idade, né? Entendeu? Então, eu consegui compensar Sim. isso. E hoje eu consigo trabalhar nesse nível por causa da evolução da ciência do esporte e por causa das coisas que eu me privo, né? Eu tenho que chegar uma hora antes, eu não posso tomar refrigerante, comer doce, comer gordura, comer fritura. Eu tenho que ficar uma hora e pouco depois do treino, eu não posso acabar o treino, tomar meu banho e ir para casa, eu tenho que ficar. Até nos meus dias de folga eu tenho um trabalho que eu tenho que fazer em casa. Então, não é de graça, entre aspas, né? É a genética, não é. Eu vi o Zé Roberto de perto. O Zé tem uma genética privilegiada, mas é uma injustiça do caramba dizer que ele jogou por causa da genética até os 43. Ele é um cara de uma determinação absurda. E ele mostra, cara, que tu sendo determinado, tu consegue manter alto nível. E você acha que, você falou, tô com, assim, mais ou menos com o rendimento que eu tinha com 35, dá para jogar então mais uns 5 anos? Cara, não, se eu falar isso, eu vou estar sendo irresponsável, né? Porque eu não achava que eu conseguiria jogar até os 30. Eu te contar uma história. Quando eu estava renovando meu contrato no Vasco, até era o Rodrigo Caetano, o diretor, era 2010. Eu tinha 32 anos. Aí ele é ruim de negócio também, né? Eu pedindo daqui, pedindo dali, um pouquinho mais de salário, um tempo maior de contrato. É. Aí eu falei, Rodrigo, cara, me ajuda, porque é meu último contrato em alto nível, cara. Depois, com 35 anos, cara, provavelmente eu vou estar me aposentando ou parando. E eu te pergunto, quais foram as maiores conquistas que eu tive e os melhores rendimentos que eu tive na minha carreira? Depois dos 35. Eu fui campeão da Copa do Brasil, melhor goleiro da Copa do Brasil, fui convocado para a seleção, vivi meu melhor momento, tudo com 38 anos. Não, quer dizer, as coisas mudaram muito, então não tem como eu falar, cara. Se fosse antigamente, com os métodos antigos, com certeza que eu teria chego estourando aos 40. Mas com esses novos métodos de treinamento, cara, sinceramente eu não sei. Mas eu acho que tem que ser uma avaliação ano a ano, né? Porque seria responsabilidade minha falar que eu vou jogar mais 2 anos, mais Sim, 3 anos. mas assim, jogador Oi, cortou. Tá tem cortando. dor, Oi? todo jogador, né? Oi? Você muita dor, jogador sempre sente Ah, sim. jogador sempre sente dor. Você sente muita dor mesmo? Não. Ah, todo mundo sente muita dor, sente. Tu sente dor o ano inteiro, cara, o ano inteiro. E eu sempre falo que uma vez eu estava fazendo terapia, um treinador me perguntou, pô, mas tu não sai da fisioterapia, o que tu tem? Eu falo, eu não saio da fisioterapia para não precisar ficar aqui. Hoje a fisioterapia ela é muito mais preventiva. Tu tá com uma dorzinha, primeiro tu vai na fisioterapia para não sentir a dor. Tu faz tratamento de equilíbrio muscular, de fortalecimento muscular, de mobilidade, para não ter a dor. Quando a dor começou a surgir antigamente, tu deixava até não aguentar mais, daí tu ia para fisioterapia e ficava lá 2, 3, 4 semanas tratando. Perdia uma porrada de jogos. Hoje, quando a dor começa, o que tu faz? Tu vai para fisioterapia para fazer o preventivo. Aí tu vai na fisioterapia, tu faz teu tratamento e treina. Tu consegue conciliar as duas coisas. Tu não precisa parar para tratar, né? A fisioterapia hoje ela é muito mais preventiva do que qualquer outra coisa. Mas a dor sempre, existe sempre. Desde que não te limite, tu pode jogar. Sim, sim. Agora eu vou te perguntar de um outro goleiro, de uma defesa de um outro goleiro. Eu não sei se já te perguntaram isso. Naquele Vasco e Corinthians da Libertadores, você chegou a ver bem aquele lance do Diego Souza? Como foi aquela defesa do Cássio? Oi, tá cortando um pouco, mas eu vou responder. Não, eu vi Oi, até oi. porque. Não, tá cortando um pouco, mas eu vou responder. Tá. Eu vi até porque a jogada começou comigo, né? Cobraram uma falta para a área, eu tirei de soco. E acho que caiu no pé do Alessandro a bola, ele foi chutar, explodiu no Diego Souza. E aí ele saiu sozinho com a bola e parece que todo mundo parou, cara. Eu continuei caminhando, né? E todo mundo ficou parado, parece que congelou naquele momento, né? E aí quando o Diego chuta e o Cássio defende,
eu paro assim e eu tava fora da grande área. Eu acho que eu olho e tem gente atrás de mim. Quer dizer, o campo inteiro parece que parou para acompanhar o lance, porque não tinha o que fazer, né? O Alessandro, que era mais perto, chutou a bola e a bola espirrou no Diego e saiu. Mas tem aquele lance muito, muito claro na minha cabeça. Como que tem sido treinar em casa, tentar manter a forma? A gente tem tentado adaptar da maneira que dá, né? Só parte física, né? Nada de bola, né? E, e tentando fazer porque uma das coisas mais difíceis, cara, que eu vejo é tu conseguir calcular a carga e o volume do treino, né? Porque tu não sabe, primeiro a gente trabalhou com 15 dias de folga, então a gente continuou treinando num nível bem alto. Depois foi dado férias até o dia 20. Então quando chega perto, já começa a treinar no nível alto de novo. Agora passaram pro dia 30. Então tu baixa o nível, depois volta o nível alto de novo. Só que a gente não sabe se dia 1º ou dia 2 vai voltar mesmo, né? Então tu vai tentando adaptar, vai tentando para não baixar o ritmo, mas é complicado, porque normalmente nas férias também tu para um pouco, né? E Sim. nessas férias eu particularmente não parei, né, cara? Não, e além disso, não sabe nem como que vai voltar, né? Se vocês vão voltar já treinando. ah, eu tava falando ontem com um rapaz que voltou a treinar na Áustria, acho que você sabe, o Adriano Ramalho, e ele tava me Uhum. explicando que não tem, como não tem contato físico, o treino é só com 6 pessoas em cada grupo, é muito diferente para vocês, né? E imagino que para você que é goleiro deva ser ainda mais complicado, isso que eu ia te perguntar. Porque para Cara, goleiro o treino é muito específico, né? então, mas eu acho que eu vejo de outra maneira. Porque o goleiro, ele pode pegar o treinador de goleiro deles e treinar com bola. Treinar Ah, finalização, verdade. cruzamento, chute cruzado, reposição. Tu pode fazer praticamente, claro, que não é a mesma coisa do jogo, mas tu pode simular situações de jogo. Os caras da linha não tem como fazer. Não tem como fazer jogo reduzido, troca de passes, Sim, movimentação, né? sim, Então acho que é mais complicado. E só que tem uma coisa, né? É, a gente tá falando de Europa, né? Beleza, em sim. Série A e B do brasileiro, tu até consegue aplicar os protocolos que eles estão querendo aplicar lá, que é testar os jogadores, isolar, o cara ir no seu carro para o treino sozinho, uma academia, um campo fechado. E agora eles querem voltar no estadual, cara. Tem times do estadual que não vão ter condição de fazer isso, né, cara? Não vão. Daí vão fazer o Sim, quê? Vão expor os jogadores, né? E outra coisa, parece que eles queriam voltar no começo do mês, agora dia 1, 2, para começar o campeonato dia 15. Cara, isso. sem treinar a parte tática, sem treinar a parte técnica, né? Eu acho que as coisas estão muito, muito no escuro ainda, cara. Tá todo mundo desesperado, querendo achar algum caminho, mas a gente tá correndo no escuro ainda, cara. E você acha que até o futebol, isso eu digo de primeiro nível, né? Que é o que você participa. Ele pode ser redimensionado por conta do coronavírus, porque questão de salário, de patrocínio, você acha que tudo pode mudar depois disso? Eu acho que vai ter uma adaptação, vai ter um tempo de transição, né? Porque não é só voltar às atividades que vai voltar normal. É como um shopping. No shopping tu tem várias lojas, o shopping vai reabrir daqui a um tempo, mas ele não vai voltar com o mesmo consumo, né? Mesmo que voltasse com o mesmo consumo, as dívidas, o déficit que teve nos outros meses demora um pouco né, a tu recuperar. Tu não recupera, vamos dizer, tu fica 3 meses parado. É que nem a parte física também, tu não vai voltar a treinar só porque tu voltou a treinar, tu vai voltar bem condicionado. Tu vai demorar de novo a readquirir a forma. Eu acho que a condição financeira dos clubes e das empresas que patrocinam os clubes e, consequentemente, dos clubes, né? Acho que vai ser na mesma proporção. A gente vai demorar um tempo, cara, pra gente conseguir voltar ao normal, né? Eu acho que É, não. esse ano não mais. E você tem conversado com outros jogadores sobre o- como é ficar esse tempo parado, sobre todas essas questões? A gente conversa bastante, né? A gente tem os grupos, tanto de jogadores, independente de times, como do próprio time, né? Cara, assim, as primeiras. Eu pensei, até o dia 20 o pessoal tava tranquilo, tá? Né, conseguindo. Aí depois do dia 20 agora que se viu que não se tem uma noção clara, por quê? Eu acho pouco provável se voltar.
no meio do pico da contaminação, né? Por exemplo, lá no Ceará. Os Estados Unidos, a gente vê como base nos outros países, né? Os Estados Unidos atingiu um pico de área de 2.000 mortes, né? Tudo bem, eles têm, sei lá, o dobro da população da gente, né? Mas a gente está com 200 mortes, é 10%. Quer dizer, teoricamente, o nosso pico seria em torno de 1.000, né? E aí, quer dizer, nós realmente não sabemos ainda dimensionar o nosso pico. E eu acho que qualquer coisa, cara, que se faça antes de se estabelecer mais ou menos o pico e que se controle, que a curva comece a cair, é perigoso, porque senão tu corre o risco de virar um efeito ioiô, um efeito sanfona. O pico não está alto, né? Não está com uma grande contaminação. E tu libera um pouco as coisas, contamina mais gente. Daí tu volta a segurar. Depois tu libera, volta a segurar. Cara, eu sinceramente, eu sou um dos que penso várias coisas, muitas coisas, mas é tudo achismo, né, cara? A gente não tem noção de nada do que vai acontecer, né? Então, e você fez até uma coisa bacana de doação e tal. Como que surgiu ideias, esses engajamentos que você tem? Isso são assuntos em grupos, né? A gente tem vários jogadores que fizeram também, né? Teve uma empresa de leilões que fez uma grande arrecadação com vários jogadores, né? Eu tive aquela situação das micro e pequenas empresas, e agora essa semana eu devo leiloar 3 peças aí minhas, né? Dos clubes que eu joguei, né, e para ver se a gente consegue arrecadar um dinheiro legal para ajudar algumas instituições, porque principalmente onde eu estou agora, né, falando da região onde eu estou lá, no Ceará, a gente tem ajudado com cesta básica, no que pode, e a necessidade é muito grande, cara. Quando tu vai entregar a cesta para as pessoas, é impressionante a reação, né? Então, acho que qualquer coisa que tu consiga fazer já está valendo. Você sempre foi um cara assim, né, preocupado com. Você se sente um pouco diferente do restante dos jogadores, até do restante da sociedade? Você se vê às vezes meio diferente nesse aspecto, não? Não. Em relação a isso, não, cara. Em relação a isso, não. Eu acho que todo mundo se preocupa. Tem umas pessoas, cara, algumas pessoas da mídia que andaram criticando os jogadores não estavam se mexendo. São as mesmas que criticam quando o cara faz uma ação e posta no Instagram ou posta no Facebook que o que uma mão dá, a outra não precisa saber, né? Sim, sim. Então, esse negócio de mídia social virou também uma coisa meio louca, viu, cara? Eu tô desacreditado com isso, cara, porque é impressionante a capacidade que as pessoas têm de julgar as outras, de fazer juízo e, principalmente, de criticar. Que nem eu te falei, se o cara ajuda, criticam porque ajudou e mostrou. Se ajuda e não mostra, critica porque não ajudou. Se ajuda e não mostra, mas as pessoas sabem que ajudou, também criticam porque devia ter mostrado para incentivar mais os outros. Quer dizer, Não, e virou. até questão de jogador, é o que você falou, né? É muito diferente a realidade de vocês da Série A, da realidade, e mesmo dentro da Série A, da Série B, tem diversos níveis Tem. né? Enfim. E, né, Ah, eu falei numa outra entrevista, eu até usei um exemplo. Hoje, parece que o jogador brasileiro, por essa cobrança, ele virou responsável por resolver os problemas sociais, de educação, de saúde, de alimentação, de transporte, de moradia. Pô, tudo jogador, parece que é a responsabilidade dele. E eu acho que as coisas estão meio invertidas, né? Eu sempre falo, se as pessoas se preocupassem em cobrar as pessoas responsáveis por cada área, e principalmente, não só cobrar as pessoas responsáveis por cada área, olhar para si mesmo e fazer uma autoanálise. Se ela não é responsável pela corrupção do país, se ela não é responsável por uma desigualdade social, por uma injustiça social, porque a gente gosta de apontar os outros, né? Mas a gente não olha pra gente às vezes, né? agora eu vou fazer algumas perguntinhas mais rapidinhas, só para não tomar o teu tempo. Antes de eu fazer essas perguntas para finalizar, eu só queria que você me falasse um pouquinho de como que você está vendo o Ceará para esse ano, como que está sendo essa experiência de jogar no Ceará. Bom, cara, a gente começou o ano com dificuldade, né? A gente não perdia, mas só empatava, né? Trocou o treinador, veio o Ederson, sem muito tempo para trabalhar, as coisas começaram a se arrumar, começaram a se ajustar, e aí teve a parada do coronavírus, e a gente falou, mas vai ter um tempo para treinar, até vai ser bom, porque o Ederson vai poder treinar. Daí o Ederson também saiu.
Então nós estamos indo para o terceiro treinador, né? E nós nem conhecemos o treinador ainda, né? Nem fomos apresentar, porque ele, entre aspas, assumiu, mas a gente está nesse isolamento, né? Mas, cara, tá sendo legal. É um clube que está crescendo, né? Financeiramente, ele já fez... Ele está fazendo o processo, na minha opinião, certo para se diferenciar. Ele fez o saneamento financeiro, que é o primeiro, né? Tem clubes que querem fazer o contrário, né? Querem ter resultado dentro de campo para daí arrumar o financeiro. Só que no Brasil, cara, pelo equilíbrio que tem, tu não pode contar com o resultado dentro de campo, né? Se fosse na Itália, na Espanha, beleza. Real Madrid, Barcelona, vamos se organizar. Primeiro a gente ganha aqui, dentro de campo, que eles ganham 90% dos títulos, né? E depois a gente se organiza financeiramente. O Ceará se organizou financeiramente, não tem mais dívida, né? Um clube que não tem dívida. Comprou um CT para base, em 2 anos pagou, não deve mais também. E agora está tendo o maior orçamento da história, começou a investir no futebol, né? Mais forte. E também na parte física. Então, eu acho que esse é o caminho. Fez uma base financeira, organizacional, para ter capacidade real, né? Não fictícia de investir no futebol. E agora está investindo em jogadores e na parte física, de estrutura, que é fundamental também, né? Então, eu acho que é um projeto que tem tudo para dar bem certo, cara. E é um time que tem camisa, tem tradição, tem torcida, né? Tem apelo popular, então é um baita projeto, cara. Você chegou a jogar contra o Fortaleza, né? Do Ceni. Jogamos. E aí a rivalidade deve ser absurda, né? Pena que não era meio a meio, né? Era 80% torcida do Fortaleza e 20% do Ceará só, né? E agora no final do mês passado, acho que 2 rodadas depois de parar, ia ser o clássico do estadual, né? Esse foi pela Copa Nordeste que teve. Bom, vou fazer umas perguntinhas bem rapidinho agora, pra você responder mais de bate-pronto. Eu queria que você me falasse qual jogo que você guarda com mais carinho, assim, de toda a sua carreira. E por quê? Eu acho que é o Palmeiras e Santos da Copa do Brasil. Pelo jeito. Eu posso, daqui a pouco, ganhar outro título pegando pênalti, mas fazendo pênalti e batendo pênalti que acaba, né? Eu acho que não vai acontecer mais. Aliás, deu medo na hora de bater aquele pênalti? Não. Não, medo não, porque muita gente fala, o prazo é louco. Eu não ia bater se eu não tivesse treinado, se eu não tivesse me preparado. Né? Eu não seria louco, seria irresponsável, né? Se eu pegasse a bola e fosse bater. Mas eu tinha treinado muito. Mas óbvio que sempre dá o frio na barriga, porque, pô, É mais é difícil totalmente diferente. bater ou tentar pegar o pênalti? Não, bater é muito mais difícil. Muito Bater é mais mais. difícil. Qual a maior alegria que você teve no futebol, você acha? Cara, acho que me tornar jogador profissional de futebol, cara. Conseguir jogar. Porque, cara, o funil, a peneira é muito grande. Se tu pegar quantos jogadores fazem uma categoria de base, pegar só da minha idade, fazem uma categoria de base e quantos conseguem ser jogadores, cara, é muito difícil. Qual a maior decepção que você teve no futebol? Eu acho que foi a lesão na véspera da Olimpíada. Acho que foi a mais complicada, porque derrotas sempre tem, a gente se decepciona, mas faz parte do jogo. Agora, uma lesão a gente não tem controle, né? Não é responsabilidade de ninguém, não é responsabilidade nossa, né? É o acaso. E curiosamente, depois quem pegou a vaga foi o Everton, né? Foi o Que Everton, que depois veio pro depois Palmeiras. Esse. veio jogar junto Ixi, tá ruim a com conexão, viu? você. Ver se eu Oi, alguma vez conversar com vocês sobre isso, não? Não, Vocês cara, chegaram? não, a gente nunca conversou sobre isso, não. a Qual que é o seu ídolo no futebol? Minha referência na posição foi o Tafarel, cara. Eu era gremista quando pequeno, né? Mas eu ia muitos jogos no Beira-Rio para ver o Tafarel jogar, cara. Ah, tem alguma coisa assim, sei lá, de repente você coleciona
camisa, ou que nem, sei lá, o Lucas me falou que não joga videogame. Qual que é a verdade que ninguém, se você tem aí Oi, uma tá ruim a mania, conexão. uma coisa. Eu queria que você falasse uma curiosidade, ou que você contasse pra gente uma curiosidade, ou uma mania que você tem, alguma coisa que Cara, ninguém saiba. eu acho que não tem, cara. Eu, não, em relação à camisa, eu tenho muita camisa guardada, né, que eu troquei. E eu tenho uma sala que tem algumas camisas especiais para mim e de amigos meus, né? Aí eu tenho separadas numa sala. E guardo a bola do pênalti da Copa do Brasil, eu tenho aqui nessa sala. A chuteira que eu bati o pênalti, eu tenho. Então tem algumas coisas, mas, cara, não tem. Eu não tenho nenhuma mania assim exótica, nada, né, cara? Não tenho. Sou bem normal. Tá, e só para terminar, quais os técnicos que você mais gostou de trabalhar e por quê? Puta, cara, aí é complicado, viu? Ah, eu tenho muito treinador que eu trabalhei que eu gosto muito, cara. Dorival, Filipão, Alberto, Ricardo Gomes, Cristóvão. Cara, eu vou citar assim um da nova geração e um da velha geração para ver se eu consigo englobar todos, né? Tá. Tem o Ramírez também, que foi muito importante para mim, o uruguaio, né? Foi ele que, entre aspas, me descobriu pro futebol de verdade, né? Ele me levou da Francana. Eu tinha acabado de contrato com a Francana, estava em casa, desempregado. Ele me levou pro Vila Nova. E aí, depois do Vila Nova, ele me abriu as portas para um time de primeira divisão, que foi o Curitiba, né? Ele que me levou pro Curitiba, né? Então, é um cara também que eu tenho muito respeito. Mas eu citaria, assim, de Alberto Valentim a Filipão. Acho que engloba todo mundo, todos que eu trabalhei, né, cara? O Alberto Valentim é um cara de ideias muito boas, ideias que eu gosto muito, né? E o Filipão, cara, por tudo que ele ganhou, o que foi ele e a humildade, o jeito que ele te trata, cara, a maneira, a convivência dele, né? Ele seria um cara que, porra, eu teria uma honra de receber na minha casa, sabe? No futebol, poucas pessoas a gente, né, abre as portas, mas ele seria um cara porque, além do ídolo Filipão, né? Por tudo que ele conquistou, tu trabalha com o cara e tu vê a humildade, tu vê que é possível, cara, ter comando, ser vencedor, ser uma referência e mesmo assim ter uma relação de pessoa, de ser humano com outros, né? Mesmo tu tendo que comandar. Qual